A grã central cheirava a lã molhada e impaciência. Mara Alvarez avistou seu ex-marido. O quadro de partidas, terno azul ferro, a mesma inclinação de queixo. Examinando rostos como se todo o terminal lhe devesse algo. O pânico a dominou. Joelhos! Por instinto, ela se aproximou do estranho alto mais próximo, com um casaco cinza, e disse: Por favor, finja que sabe. Mim. Ele olhou para baixo com olhos cinzentos firmes. Então ele abriu os braços e ela, dobrado neles. Sua colônia era de cedro e inverno. Aí está você, ele murmurou. Alto o suficiente para Colin ouvir. Dedos roçaram a nuca dela como um escudo. Você está segura. Eu te protejo. Depois, ela se lembrou do barulho primeiro. O arrastar de uma mala com rodinhas, o grito metálico de um condutor, o silêncio sagrado dentro do casaco de um estranho quando o mundo lá fora era frio e feio. Continue andando, ele disse. Esquerda. Mara respirava com a garganta apertada e deixe-o guiá-la. Sua mão não agarrou. Guiou 2 dedos no parte inferior das costas dela. O estranho inclinou o corpo para bloqueá-la de vista enquanto eles 2 passando por uma quiosque de doces, depois por um corredor lateral que cheirava a água sanitária e pretzels. Ela arriscou um olhar por cima do ombro. Colin Reeves, ex-marido, ex-sonho, ex-vida, ficou na ponta dos pés, examinando a multidão, a boca fina com irritação. Obrigada, disse ela ao estranho assim que um pilar de mármore os escondeu. Desculpe. Eu não sabia mais o que fazer. Não se desculpe. Ele estava mais alto, perto com uma energia silenciosa e contida, como um prédio com seu próprio gerador. Seu cabelo escuro, cortado, não deixava espaço para acidente. Precisa ligar para alguém? Mara engoliu em seco. Ela não tinha ninguém para ligar. A irmã dela em Houston ficaria preocupada. Sua melhor amiga, Priya, estava no hospital em um plantão de 12 horas. Não, estou bem. Obrigada. Você. Uma batida. Ele não vai te seguir até aqui, disse o estranho. Você quer que eu ande? Você até a entrada de Lexington. Suas bochechas ardiam enquanto a adrenalina escorria. Eu não quero te envolver. É um pouco tarde para isso. Sua boca fez um tic-tac, quase um sorriso. Vamos lá. A chuva virou um clima. Do lado de fora da Lexington Avenue havia uma faixa preta de táxis. A manhã havia apagado a cor da cidade. Os prédios se amuavam sob um céu como chuva. Papel. Ele fez um gesto e um SUV preto fosco deslizou até o meio-fio com a obediência de um cachorro treinado. Um motorista de boné saltou do carro. O guarda-chuva disparou. Não consigo, Mara. Disse automaticamente. Você pode, disse o estranho como se estivesse corrigindo um simples erro de cálculo, pelo menos por alguns quarteirões, mais seguro que a rua. Ele disse isso de forma tão simples, mais seguro que ela obedeceu. Lá dentro, o calor amoleceu suas roupas úmidas e a cidade se tornou uma aquarela silenciosa. Através do vidro fumê. Ela percebeu então que havia deixado uma marca em seu casaco, uma meia-lua de maquiagem perto do lapela. Mortificada, ela puxou um lenço de papel da bolsa. Vou cobrir o seco. Limpando, ela desabafou. Está tudo bem. Ele roçou a marca com o polegar dela e pareceu se divertir por um instante. Onde também? Perguntou ela. 83º. Ela hesitou. Entre a segunda e York, seus olhos se moveram rapidamente. Algo avaliador e impessoal, virou curioso. Você mora perto de Cal SCHZ, caminhe até lá. Às vezes. Eu também. Ele disse isso como uma confissão e depois não preencheu o silêncio com conversa fiada. Ela gostou disso. Ela gostou absurdamente que ele não perguntasse seu nome, sua história, seu porquê. O SUV se moveu como um sussurro. Seu coração se acalmou. Em um ritmo razoável. No dia 83, quando o carro parou, ela estendeu a mão. A porta. Obrigada. Ela quis dizer algo como uma bênção. Se ele te incomodar de novo. O estranho disse, ligue para mim. Ele tirou um cartão do bolso interno, o peso do
É uma pequena surpresa na palma da mão. Papel grosso em relevo, sem título, apenas um nome. Daniel Whittaker e um número. Seu olhar se fixou no nome, um lampejo de familiaridade como uma música meio esquecida. Mas ele já tinha batido no vidro. O motorista saiu com o guarda-chuva. Fique bem, senhora, começou ele. Mara, disse ela, pisando na calçada que cheirava a pedra molhada e café. Mara Alvarez. Daniel assentiu uma vez. Cuidado, senhorita Alvarez. O SUV suavizou de volta para trânsito. Ela ficou parada na entrada molhada com o cartão dele pressionado contra a pele como um aquecedor. Pacote, e a estranha certeza de que o dia havia mudado em seu eixo. Em algum lugar, abaixo da superfície, a cidade engatou uma nova marcha. No andar de cima, seu apartamento de um quarto estava se aquecendo em direção ao cheiro de poeira do radiador. Ela tirou o casaco, chutou os sapatos e só então colocou o cartão dele. Sua mesa lascada de brechó. O nome continuava puxando-a. Ela abriu sua laptop. As teclas continham as impressões digitais de contas pagas com atraso e capítulos redigidos. À meia-noite, ela estava terminando um curso de meio período em aconselhamento na Hunter, atendendo telefones à noite para um terapeuta do Upper East Side para manter o aluguel pago. Ela digitou o nome, a Cascade Off. Resultados. Whittaker Ventures, Whittaker Group. Fotos da sala de reuniões que o fizeram. Parece mais frio do que pessoalmente. Manchete sobre uma aquisição de tecnologia. Uma gala de filantropia. Um perfil com uma frase que ela leu 2 vezes. Bilionário. O ar virou construtor. Uma foto espontânea. Ele no parque Calchirtes. Jeans. Uma bola velha. Boné. Um cachorro. Ela corou com o absurdo daquilo e então fechou o laptop porque seu corpo começou a tremer novamente. Um tremor seguido por um medo retardado e uma onda de vergonha. O pânico fez você fazer contas estranhas. Você agarrou a narrativa mais próxima que prometia uma porta. Uma batida puxou de volta. 3 rápidos toques corteses. Ela congelou. O segundo conjunto de toques, um pouco mais altos, a fez se mover. Ela olhou pelo olho mágico. Priya, com o cabelo grudado nas bochechas, segurava uma caixa de sopa e um impaciência. Abre. Mandei mensagem. Você aparentemente está em um túnel onde as mensagens morrem. Mara deixou entrar, aliviada como calor. Priya colocou a sopa no fogão e então examinou a sala com uma rápida triagem. Olhos, casaco úmido, mãos trêmulas, cartão na mesa. Dia ruim, disse Priya. Delicadamente, Mara lhe disse, hesitando a princípio, e depois num ímpeto que tinha gosto de metal, do abraço, do corredor, do cartão. A revelação tardia de que o estranho a quem ela se agarrava como uma tábua de salvação tinha o patrimônio líquido de uma pequena república. Priya assobiou baixo. Você abraçou Daniel Whittaker na Grand Central para evitar seu ex. Novo York. Querida. Não era uma carne fofa, disse Mara categoricamente. Não, os olhos castanhos de Priya. Amolecido. Mas pode ser uma tábua de salvação. Colin esteve por perto. Ele entrou com uma moção para modificar a pensão alimentícia. Mara disse, com raiva, uma nota limpa finalmente para sair do pagamento. O que o tribunal ordenou. Ele diz que eu não mereço porque Colin. Ele tinha o olhar de um homem que acreditava que seu tempo estava sempre sendo roubado. Você não pode me evitar, disse ele enquanto se estivesse lendo a lei. Eu deixei mensagens para você. Você deixou ameaças, ela disse, recuperando o fôlego. E eu cansei de ser um eco dos seus desejos. Ele riu. Suave. Estou renegociando a pensão alimentícia, e seu advogado, se você ainda tiver um, irá descobrir que tem um bom motivo para revisitar os termos. Qual motivo? Oh, o vinho de um radiador era um som agudo e desesperado. Porque você estava vivendo com um homem. Seu sorriso exibia dentes de tribunal. Um homem muito rico. O quê? Ela piscou. O que você é? Eu tenho olhos, ele disse. É. Fontes. Uma leitura errada, pensou ela. Uma mentira. Mas o sedã cinza do outro lado da rua.
Abaixou a janela. Só um entalhe e a lente de uma câmera brilhou. Seu estômago embrulhou. O abraço, o SUV, o guarda-chuva. O pânico criou uma nova matemática. As velhas regras pararam. Aplicando. Ela subiu as escadas com pernas de borracha, fechou a porta com cuidado e sentou-se à mesa. O cartão esperou. Inocente e pesado, ela chamou. Ele atendeu no segundo toque. Whittaker. Mara, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza em sua voz. A partir desta manhã, eu não ligaria, mas acho. Eu compliquei a sua vida. Improvável, ele disse, mas não cruel. O que aconteceu? Ela. Disse a ele, o sedã cinza, a câmera, a insinuação de Collins. Do outro lado da linha, uma pausa tão precisa quanto um corte. Fique dentro, disse Daniel, o calor do comando envolvendo as palavras. Vou mandar alguém. Não preciso. É chovendo, ele disse, e ela quase ouviu uma sobrancelha se erguer. Deixe-me ser educado. 20 minutos depois. Educação. Bateu na porta na forma de uma mulher que se apresentou como Nádia, agente de segurança, com uma capa de chuva e olhos que viu através das portas. Ela varreu o corredor uma vez, murmurou algo em um punho e então deu a Mara um pequeno aceno de aprovação. Tem certeza de que quer ficar aqui esta noite? Eu não posso pagar um hotel, disse Mara, reprimindo-se depois de dizer isso. Você pode garantir a segurança. A boca de Nádia suavizou. Meu chefe é um homem complicado, mas ele não faz meias medidas. Mara arrumou uma bolsa em silêncio perplexo, leggings, uma suéter, sua cópia surrada de The Body Caps de Score. Na calçada, o preto. SUV novamente, inevitável como uma maré. A cidade passou em silêncio. Quando eles pararam, sob o toldo de um prédio em Tribeca com porteiros como sentinelas, ela sentiu seus ombros se apertarem sem permissão. O elevador os levou a um andar onde não havia necessidade de decidir em qual porta bater. Havia apenas uma dentro de um saguão de pedra fria e luz quente. Uma janela. Mais longo que seu apartamento. Um zumbido silencioso, ela percebeu, era o som de riqueza. Sistemas VAC perfeitamente calibrados. Arte que absorvia o som. Melhor do que cortinas. Daniel esperou perto de um sofá baixo e largo como se estivesse lá. O dia todo, o que ele não tinha. Senhorita Alvarez, disse ele, e um sorriso se moveu através do seu rosto como um pequeno Thor. Você parece menos apavorado do que esta manhã. Pratique, disse ela. Ele gesticulou em direção ao sofá. Água chegou, depois chá, depois comida. Ela não sabia que queria até que estava na frente dela em pequenas tigelas. Peras fatiadas, amêndoas salgadas, uma dobrada. Omelete. Ele não falou nada até ela começar a comer. Ela não percebeu até perceber que a tinha relaxado. Eu posso ajudar, ele disse quando ela pousou o garfo. Mas eu deveria ser transparente sobre meus motivos. Você tem motivos? Ela disse. Descrente. Sempre, disse ele sem orgulho. Sou um homem público, e o público. Parte da minha vida está desorganizada esta semana. Ele pegou um controle remoto e ligou tela de parede. Um canal de finanças em movimento exibia um Chiron. Whittaker Group. Os olhos licitam por Vestrate após tropeço regulatório. Ao lado, uma foto granulada de Daniel em uma festa de gala com uma mulher de vestido metálico. A legenda é só sorrisos. Solteiro bilionário de volta ao mercado. Estou comprando uma empresa cuja liderança se atrapalhou com a conformidade. Ele disse. A ótica. Não são ótimos. O preço está certo, mas os acionistas estão nervosos. A imprensa está circulando com suas narrativas habituais. Ganância, arrogância, um homem que coleciona ativos como se fossem amuletos. Eles estão errados. Saiu mais nítido do que ela pretendia. Ele parecia divertido, não ofendido. Alguns dias, hoje eu estou tentando para resgatar uma divisão de engenharia de idiotas de terno. E onde eu entro? Ela perguntou, formando um nó. A foto na Grand Central vai aparecer, disse ele,
pragmático como uma previsão do tempo. Se isso acontecer, a narrativa vai pender em direção à mulher secreta. Prefiro uma história diferente. Algo honesto o suficiente para nos deixar confortáveis e limpos o suficiente para acalmar os tubarões. Ele cruzou as mãos. Você vai fingir ser meu namorada por 6 semanas? A risada da Mara foi um pequeno choque. Você está brincando. Não. Ele inclinou a cabeça. Em troca, segurança completa para você. Um acordo legal. Equipe que garantirá que o Sr. Reeves aprenda a soletrar as fronteiras das palavras e uma doação para uma organização sem fins lucrativos de sua escolha. E eu? Ela perguntou, uma velha cicatriz. Queimando. Não são minhas causas, eu. Ele não vacilou. Nós pagaremos pelo seu tempo e inconveniente. Será tributável, legal e razoavelmente chato. Você está se oferecendo para alugar minha vida, pegar emprestado seu presença, corrigiu ele, como um escudo, e talvez como um espelho. De quê? Oh, tipo de homem que eu digo que sou. Sua expressão não mudou, mas algo nele mudou. Alguém que valoriza as pessoas mais do que os negócios. Eu sei como isso soa. Ainda é verdade. Mara esfregou o calcanhar da mão contra o lugar apertado sob sua clavícula. 6 semanas um romance falso. A pior comédia romântica do mundo e um contrato de ferro. Ela pensou no sedã cinza. Da voz de Collins. Você é difícil de alcançar. Da decisão em frações de segundo de entrar nos braços de um estranho porque eles pareciam uma porta. Por que eu? Ela perguntou. Finalmente. Você poderia contratar uma modelo. Eu poderia, ele disse. Mas gostaria de alguém cuja vida não orbitasse a minha. E o desequilíbrio de poder, ela disse. Ela havia prometido a si mesma. Nomeie a coisa. Arraste. Em luz. Ela existe, disse ele, tão simples quanto a gravidade. Só podemos controlá-la. Não fingindo o contrário. E se eu disser não, ainda pagarei por você. Segurança por uma semana, disse ele, suavizando as palavras. Por causa disso, ele gesticulou para a tela. Agrava o seu problema. Minha presença fez isso. Eu sou o responsável. Ela olhou para a cidade além dele. Janelas empilhadas como livros iluminados, pessoas fazendo jantares, tomar banho, enviar mensagens de desculpas. 6 semanas. O dinheiro poderia terminar a faculdade. Isso poderia tirá-la da triagem de sobrevivência em meio período. Mas ele estava certo. Isso também a atrairia para sua órbita com marés que ela não conseguia prever. Quero um advogado, disse ela. Bom, disse ele, e uma surpresa agradável aqueceu a sílaba. Meu conselho será: recomendo que você contrate o seu próprio. Amanhã, no canil KUSCHZ, disse ele, seco. Vai parecer casual. Pode trazer seu livro. Eu não tenho cachorro, disse ela. Disse. Eu tenho um, ele disse. Pegue emprestado a presença dele. Você aluga, ela disse. Então. Surpreendeu-se sorrindo. Pegue emprestado, disse ele sério novamente. 6 semanas. Se for muito, a cláusula de saída é real. Porque parece que você já fez isso antes. Ela perguntou. Ele considerou. Porque eu tive que administrar a imaginação das pessoas durante toda a minha vida adulta, disse ele. Isso é um limite, não um jogo. Quando as portas do elevador se fecharam, ela observou sua expressão através da fenda que se estreitava. Composto, levemente cansado, e apenas por um segundo, quando as portas se fecharam. Solitária. No quarto de hóspedes, os lençóis cheiravam a algo botânico e caro. Ela ficou acordada, traçando linha entre segurança e compromisso até que a chuva suavizou e virou sono. Nova York. Limpou-se durante a noite, as calçadas foram esfregadas até o anonimato pela chuva. Mara, vestida com jeans e um suéter azul marinho e trançando o cabelo do jeito que ela fazia quando precisava de uma armadura quase invisível. Lá embaixo, Nadia entregou-lhe um café e um pequeno fone de ouvido. Só para. Senhora marcada, disse ela. A imprensa adora parecer casual e surpreender com organização.
Como um talento da segunda série. Show! Murmurou Mara. Nádia riu, a surpresa iluminando seu rosto pragmático. Você vai ficar bem. Lá fora, amanhã tinha um azul tímido. O parque cheirava a casca molhada e ferro frio. Eles encontraram Daniel no portão leste, o rio opaco e computador atrás dele. Ele usava um blusão, um boné de beisebol e um jeito que parecia praticado e quase genuíno. Ao seu lado, um homem magro e digno. Herança incerta. Sentou-se como se tivesse se candidatado ao papel de cachorro e conseguido na primeira audição. Este é o Gus. Daniel disse. Tecnicamente Augustus Whittaker. Mas ele responde a lanches e ao som dos meus sapatos. Gus olhou para Mara como se estivesse avaliando seu currículo. Ela ofereceu a mão. Ele fungou e então se inclinou. O equivalente canino de um endosso. Ótimo, Daniel disse calmamente. Como se tivesse passado por um posto de controle. Regras básicas. Honestidade dentro do contexto. Ela disse, e ergueu uma sobrancelha. Exatamente. Seu olhar se voltou para o caminho onde um grupo de pessoas com as câmeras se moviam como a maré baixa. Vamos caminhar. A imprensa se materializou com educação. Agressão, um coro de nomes e perguntas. Senhor Whittaker, você está comprando Vestratec para peças ou pessoas? Quem é sua amiga? Senhora Alvarez. Como você conhecer? O uso do nome dela, Deus, eles já sabiam, enviou uma fita fria. Sua espinha. A mão de Daniel pairou perto de suas costas. Um aviso e uma promessa de não tocar sem permissão. Ele sorriu do jeito que os homens no poder aprenderam a sorrir. Breve, espontâneo por natureza. Bom dia, disse ele. Esta é Mara. Nós nos conhecemos. Da maneira mais nova-iorquina possível, com pressa. Risos, flash, ela engoliu. Provou o filme da performance e decidiu naquele segundo ser engenhosa com a verdade. A hora do racha é democracia, ela disse, com a voz firme. Todos estão atrasados. Todos estão carregando algo pesado. Uma pausa, das boas, antes que o grupo começasse a rir. Câmeras clicavam. Vocês estão namorando? Alguém a lançou como uma bola lenta. Estamos passando um tempo juntos, disse Daniel. Nós gostamos um do outro. Companhia um do outro. Ela percebeu a contenção na linguagem, a distância cuidadosa do prazer e forneceu-a calor necessário. Ele faz uma omelete decente, ela ofereceu. Gus é o melhor conversador. Isso fez com que Daniel risse como queria. As perguntas mudaram para negócios, conformidade e filantropia, e Mara sentiu-se flutuar até a borda da moldura, o alívio como uma sombra. Ela observou. Daniel faz seu trabalho, responde com precisão, desvia gentilmente, admite imperfeições. Onde lhe custavam menos. Era uma coreografia de poder, e ela odiava. Que ela admirava o ofício. Quando eles sorriram e acenaram o suficiente para satisfazer o ciclo de notícias, eles cortaram em direção. O caminho mais tranquilo perto do rio. Daniel relaxou gradualmente como se estivesse desenrolando um comprimento medido do fio. Você foi boa, disse ele. Eu disse a verdade, disse ela dentro da moldura. Ele assentiu, reconhecendo o eco. Caminharam em silêncio amigável por um minuto. Uma criança com uma capa de chuva amarela passou cambaleando, abalada por Gus, cuja seriedade dissolvido sob dedos pegajosos. Tenho um compromisso, disse Daniel finalmente. Nádia vai te levar ao escritório às meio-dia. Há uma reunião de caridade da qual gostaria que você participasse. Tomaremos uma decisão sobre a doação hoje, e eu gostaria de ter olhos que não calcule o lado positivo por reflexo. Você quer que eu seja uma consciência? Ela disse. Cético e não totalmente lisonjeado. Quero que você seja uma pessoa, disse ele. Geralmente, há muitas funções nessas salas e poucas pessoas. Na sede do Whittaker Group e em Midtown, vidro e luz se casaram de maneiras caras e organizadas. A sala de conferências continha dúzia de pessoas que pareciam bem descansadas,
como aquelas que podiam programar o descanso. Uma mulher com maçãs do rosto salientes e um caderno Prada. Laia Moreno, chefe de comunicações, sorriu para Mara com o calor de um anel de luz. Bem-vindo, disse ela, como se estivesse dando boas-vindas a uma nova linha de produtos. A senhorita Alvarez é uma convidada, disse Daniel, com um tom que deixou claro que ela não era um acessório. O sorriso de Laia permaneceu fixo, profissional e ilegível. A pauta era um sorriso de marcadores. 3 organizações sem fins lucrativos competiram por uma doação considerável, um campo de treinamento de codificação para jovens indocumentados, uma rede de assistência jurídica para violência doméstica e uma rede de educação artística. Coletivo no Bronx. O CFO, um homem elegante chamado Arthur Lin, falou em um tom suave e monótono sobre resultados mensuráveis. Laia falou sobre histórias. Daniel ouviu. Mara também. Quando a discussão se voltou para o alinhamento da marca, algo nela se arrepiou, e ela sentiu o olhar de Nádia se voltar para ela como se sentisse calor. Senhorita Alvarez, disse Daniel, pegando a corrente. Você tem uma ideia. Ela teve. Ela não queria expressá-la em uma sala projetada para recompensar elegância, mas ela havia prometido a si mesma após o divórcio que escolheria a coragem em vez. Nós perdemos a vantagem com uma divisão. Daniel olhou para Mara. Ganhamos pessoas, disse ele. E então se virou para Arthur. Encontre a alavancagem em outro lugar. Após a reunião, Laia interceptou Mara com uma vogal que estendia calorosamente. Você era convincente, humana. Agendaremos um perfil para a próxima semana. Algo sobre seu trabalho, seus estudos. Como vocês se conheceram, o que vocês valorizam. A internet é uma máquina que mastiga e mastiga. Precisamos alimentá-la ou ela morde. Mara sorriu cuidadosamente. Vou verificar minha agenda com a Nádia. Os cílios de Laia piscaram educadamente. Claro. No elevador. Para baixo, Mara expirou e se recostou. Seu povo gosta de você? Perguntou ela a Daniel. Eles me respeitam, disse ele sem ironia. Gostar não é um KPI. Que tal ser? Gostei de mim? Ela perguntou, desafiando-a antes que pudesse se conter. Ele se virou para ela, com uma expressão ilegível e interessante. Não é um KPI, disse ele. Mas importante. Ela odiava novamente aquela honestidade. Me senti bem. Naquela noite, Priya veio com comida tailandesa e deu um grito tão alto que cortou as bordas do som. Você fez um discurso na sala de conferências de um bilionário. Ela disse com a boca cheia de absorvente. Kui não morreu. Ainda posso, disse Mara. Laia tem planos de me alimentar. Máquina de internet. Eles conversaram no conforto do sofá. Macarrão e sarcasmo eram calmantes como um bálsamo. O pager da Priya vibrou. Ela gemeu, levantou-se e beijou o topo da cabeça de Mara. Estou orgulhosa de você. Ela disse, por criar limites e depois preenchê-los com seu verdadeiro eu. Depois que Priya saiu, Mara sentou-se na janela. Saliência e observou as luzes piscarem por toda a cidade. 6 semanas. Ela lembrou a si mesma. Um contrato, uma moldura. Mas o dia havia mudado algo na geometria. Entre eles. Ele a convidou para uma sala e deixou que a opinião dela lhe custasse caro. Alguma coisa. Ela sentiu o calor lento e perigoso da gratidão. Ela virou-o. Pensei que assim captasse a luz. É aí que o deslizamento começa. Ela se avisou. Gratidão. Depois obrigação. Depois confusão sobre qual pertence a quem. No corredor, ela ouviu a voz baixa de Daniel ao telefone. Nós faremos o. Faça uma oferta amanhã, disse ele, cansado e sob controle. E se Rives estiver aconselhando o conselho da Vestra, faremos isso com mais paciência do que ele merece. Mara ficou imóvel. Rives. Ela deslizou pela parede. Até que ela se sentou no chão frio. A palavra como um sino tocando o passado e despertando-o. Na boca, o gosto de moedas. Na manhã seguinte, Mara tomou um café com gosto de competência e confrontou Daniel na cozinha, que ao contrário dele era totalmente cognoscível. Facas organizadas por tamanho, uma tigela de limões,
tentando arduamente para parecer casual. Reaves, disse ela. Daniel resmungou de um jeito que poderia significar muitas coisas. Sim, meu ex-marido, ela disse como se ele já não soubesse. Sabe, ele disse sem floreios. Meu pessoal fez uma diligência padrão em qualquer pessoa conectada a você com risco de imprensa. Rives aconselha o conselho da Vestrate por meio. Seu fundo. Um pequeno calor pulsou atrás dos olhos dela. Você não pensou em mencionar isso. O homem de quem me escondi na estação de trem está trabalhando do outro lado do seu maior negócio. Eu não fiz isso porque não tinha. Ainda não decidi o que fazer a respeito, disse ele, com a voz de uma pata medida. Eu precisava decidir se me recusaria a participar da licitação, mudaria de advogado ou... Mantenha-me por perto, disse ela, com mais acidez do que pretendia. Ele não se mexeu. Ou mantenha-me. Você está seguro. Pode ser a mesma coisa, disse ela, com o coração batendo rápido o suficiente para machucar as costelas. Sim, ele disse. É isso que estou tentando te dizer. Mara pousou o café. O barulho da cerâmica soou. Como uma discussão. Eu não quero ser um pornô. Você se moveu para encurralá-lo. Ele a estudou. Uma avaliação longa e silenciosa. Que não parecia uma busca por vantagem, mas sim uma busca por linguagem. Não vou usar você, disse ele. Finalmente. Não por isso, nem por nada. Se você acha que eu sou, encerramos o contrato. Hoje. Ela sustentou o olhar dele até que o seu se estabilizasse. Ok, ela disse porque ela acreditava nele e porque acreditar nele a assustava mais do que queria admitir. O dia se tornou uma pilha de tarefas. Provas para 2 jantares beneficentes. Vista algo que seja sua cara, não um manequim, Laia orientou. Irônico em uma sala cheia de vestidos feitos para manequins. Uma breve entrevista com um podcast de negócios. Nos conhecemos na chuva, ela disse. Dizendo a verdade nua e crua. Uma conversa com seu orientador acadêmico sobre a extensão do prazo em uma semana. Pessoal. Circunstâncias, ela disse. E o rosto da mulher suavizou-se como se uma dor privada tivesse. Tornou-a fluente naquele dialeto. À tarde, Nádia a acompanhou até uma consulta de terapia que ela estava francamente espantada ao descobrir em sua agenda. Eu não agendei isso, ela disse. Eu agendei. Nádia disse. Com sua permissão no contrato, situações de alto perfil criam estresse. A terapia faz parte da sua equipe de segurança. Mara deu uma risada curta e alegre. Como você? Sua terapeuta, uma mulher chamada doutora Elanena Scott, com uma voz calma e um consultório que compreendia os usos de textura, convidou-a a sentar-se e depois disse muito pouco durante os primeiros 10 minutos. Mara preencheu o silêncio com a história, o abraço, a oferta, o contrato, o acordo, o X. E o que você quer? Perguntou o Dr. Scott quando a contagem de palavras diminuiu. Ser a pessoa que sou quando. Não estou com medo, disse Mara, surpreendendo-se. E não confunda gratidão com amor. O Dr. Scott sorriu, pequeno e aprovando. Essa é uma frase limpa. Todo o resto é bagunçado, disse Mara. Ótimo, disse o Dr. Scott. Bagunça significa que você não está se simplificando para sobreviver. Do lado de fora do prédio, um homem com uma câmera tirou 3 fotos rápidas e fingiu estudar uma árvore. A pele de Mara rastejou. Nádia entrou em seu campo de visão, calma como a gravidade. Afaste-se, ela disse. O homem fez. Naquela noite, eles compareceram a uma arrecadação de fundos para assistência jurídica. Rede. O salão de baile brilhava de uma forma que parecia uma corda dissonante contra as histórias no ar, mulheres que fizeram as malas no meio da noite. Homens que partiram silenciosamente por vergonha. Pode ser um arame farpado no estômago. Daniel falou de forma breve, concisa e amigável aos doadores. Mara sentiu um puxão estranho em sua contenção. Ela queria que ele fosse mais, para arriscar dizer algo que tenha um custo. O pensamento a assustou. Você mal sabe. Você quer que ele mostre suas arestas em público? Após seu discurso,
Uma mulher com um. A postura do jornalista se aproximou. Jordan Pike, ela disse. Escritor de artigos. Eu sou. Fazendo um artigo sobre filantropia corporativa. O sorriso de Daniel tinha contornos suavizados para o consumo público. O rubor subiu pelo pescoço de Colin. A raiva sempre o coloria como vinho manchando guardanapos. Aproveitem o teatro de marionetes, disse ele, e girou nos calcanhares, querendo aplausos. No carro, Daniel estava quieto, o tipo de silêncio que não teme o silêncio. Mara finalmente expirou. Obrigada por não falar por mim, disse ela. Já falei por mim, disse ele, olhando para a cidade. Isso te faz menor na sua cabeça. Quem fez isso com você? Ela perguntou antes que pudesse enfiar a pergunta de volta. Todos, ele disse com um pequeno encolher de ombros. Os advogados de confiança aos 22, o conselho aos 28, imprensa desde sempre. Construí salas onde eu pudesse falar e falar sério. Ele olhou para ela. É isso que estou fazendo agora. Comprando uma empresa, ela disse, e construindo uma sala. Ele disse, onde os engenheiros conseguem significar o que constroem. Naquela noite, durma. Finalmente veio sem dentes. Mas às 2 horas da manhã, seu telefone tremeu. Uma mensagem de um número desconhecido. Você nunca vai ganhar. Ele vai te deixar. E eu ainda estarei aqui. Em anexo uma foto da Mara e do Daniel no parque para cães. A mão dele pairando perto dela. De volta, seu rosto no meio de uma risada. O tiro tão perto que parecia uma intrusão em um movimento muscular privado. Ela mandou uma mensagem para Nádia. Entendeu? A Nádia respondeu. Estamos rastreando o número. Não responda. Mara não respondeu, mas ficou acordada. E observei a cidade até que ela ganhasse novas bordas e o céu ficasse mais ralo. A proposta da Vestratec vazou como todas as coisas. Pretendia ser secreto. Os mercados dançaram de forma agitada. A equipe de Laia correu. Interferência como uma linha de rugby. Daniel desapareceu em cômodos onde a luz do dia era uma hóspede, não uma residente. Mara ensaiou uma vida que não era bem a dela. Provas, arrecadações de fundos, a coreografia de chegar e saírem. Vezes que pareciam não planejadas. Nos turbilhões entre as obrigações, mundo desenvolveu seu próprio clima. Ela descobriu que ele bebia seu café preto e quente como uma decisão, que ele preferia. Velho jazz enquanto lia as folhas de termos. Que ele amava Gus com uma ternura que o fazia. Algo em seu peito se abriu. Ele descobriu que ela cantava junto com uma música pop ruim dos anos 90. Enquanto lavava a louça, que dormia de meias mesmo em junho, que conseguia encontrar um banco em qualquer parque que lhe parecesse. Uma cabine de confissão. Eles foram cuidadosos. Os limites do contrato eram reais. Observado, mas a intimidade se insinua por pequenas rachaduras. Silêncio compartilhado. Mútuo. Competência. A maneira como alguém pousa um copo. Uma tarde, uma tempestade. Prendeu-os lá dentro. O trovão inclinou-se sobre a cidade. A chuva escreveu uma letra cursiva raivosa em as janelas. Mara trabalhava na mesa da cozinha em um artigo sobre traumas informados. Prática. Daniel perseguiu uma teleconferência pela sala de estar, lançando frases em um viva-voz que respondeu com moderação. Quando desligou, parecia que o tempo tinha mudado dentro de sua cabeça. Ruim? Ela perguntou. Irritante, disse ele. Revés está dizendo ao conselho da Vestra. Pretendo dividir a empresa deles. Equipe de engenharia e vendê-lo para peças. Ele está bancando Salvador. Sua boca azedou. Ele é bom em narrar seus interesses como imperativos morais. Mara grampeou seu papel, alinhando-o. Bordas. Como se isso pudesse impor ordem ao dia. Ele sempre foi bom em moldar história, ela disse. Nossos votos de casamento eram marcadores disfarçados de poesia. Daniel olhou para mim. Por que você se casou com ele? Porque ele adorou a ideia de mim. Ela disse honestamente em meio à tempestade. E eu pensei que um dia isso se tornaria o meu verdadeiro eu. Mas não aconteceu. Ela alisou o
Canto grampeado. Por que você não se casou? Eu me apaixonei pela construção, ele disse. E me amou o suficiente para arruinar a compatibilidade com os mortais. Parece solitário, ela disse suavemente. Às vezes, ele admitiu. Um relâmpago iluminou a sala como um flash. Gus rosnou. Na janela como se pudesse lutar contra o clima. Daniel esfregou a cabeça. Vamos jantar amanhã com os diretores independentes da Vestra, ele disse. Será no Alana, na Perry Street. Pequeno, civilizado e carregado de facas silenciosas. Preciso de você lá como um escudo, ela disse. Como eu mesmo, ele disse, encontrando os olhos dela. Você me lembra de falar. Como uma pessoa. O jantar foi tudo o que ele prometeu. Um retângulo santificado de linho, vinho servido à temperatura de dinheiro antigo, sorrisos que mostravam os dentes. Os diretores fizeram perguntas educadas e precisas, elaboradas para avaliar de quem seria o ar que eles respirariam se aceitassem a proposta. Daniel respondeu com uma calma que poderia ser confundida com indiferença se você não notasse suas mãos. Uma quietude tão deliberadamente. Era uma revelação. No meio do discurso, um diretor perguntou: como sabemos que você honrará o trabalho de engenheiro? Daniel abriu a boca. Mara sentiu a resposta que ele pretendia. Equilibrado, acuado, reunido no ar. Ela colocou a mão no antebraço dele. Uma pequena pressão como um peso de papel sobre um memorando tolo. Ele fechou a boca. Ele olhou para ela. Ela manteve o olhar. Então ele disse: porque a primeira coisa que eu construído, e a única coisa que eu realmente amo que não é humana é um motor. Ele disse. Ele sobre seu projeto de faculdade, uma coisa de peças móveis e esperança furiosa de que trabalhou uma vez em uma mesa às 2 horas da manhã e o fez chorar em um laboratório vazio. Ele contou como ele se sentiu quando os executivos destruíram algo em que ele trabalhou com fins lucrativos naquele ano, e como ele jurou. Nunca, se pudesse evitar, deixaria que uma página de contabilidade arruinasse uma página de código novamente. A mesa mudou de temperatura. Os diretores, que haviam engolido narrativas sobre bilionários malvados e idiotas. Engenheiros, durante toda a sua carreira, recalibraram 1 centímetro em direção à confiança. Depois da sobremesa, eles caminharam sob luzes de corda e o tipo de estrelas que conseguiram sobreviver em Nova York. Você fez isso, disse Daniel sem olhar para ela. Eu não disse nada, disse ela. Você me disse para fazer isso, disse ela com a mão. Ele olhou para a mão dela, ainda em seu braço. Nenhum dos dois se moveu. O ar. A tensão ao redor do contato se intensificou exatamente da maneira que o contrato dizia para evitar. Ela se afastou. Somos cuidadosos. Ela disse para se lembrar mais do que a ele. Nós somos, disse ele, e parecia um homem em uma sala com a porta fechada, ouvindo o que está do outro lado. Na manhã seguinte, a internet voltou a mastigar. Um blog publicou um artigo sobre o namorada misteriosa do bilionário usando fotos que a faziam parecer frágil e descolada. Os comentários eram uma coleção de más maneiras. Sua caixa de entrada se tornou um museu de direitos, ofertas e insultos, ameaças. Uma mensagem em particular. Eu sei o que você fez em Hunter. Sem mais detalhes. Apenas veneno suficiente para coalhar o leite. Ela o encaminhou para Nádia, que respondeu: estamos cuidando disso. Então ela encaminhou para Jordan Pike, que respondeu: vamos conversar. Eles se encontraram para tomar um café em uma loja tranquila perto da Union. Quadrado que cheirava solventes torrados e ambição. Jordan não pegou um gravador. Não vou citá-lo. Sem consentimento, disse ela. Fora do registro significa fora do registro. Por que você se importa? Mara perguntou, genuinamente curiosa. Por que as histórias que contamos sobre as mulheres ao redor? Ela se sente menos como uma pessoa inclinada em direção a uma porta aberta pela qual não deveria passar. Posso perguntar uma coisa? Ele disse. Você pode. Existe uma versão disso onde você e eu nos encontramos sem emergências e contratos e salas cheias de facas. Ela riu, surpresa com a dor.
Você no canil em um boné de beisebol. Eu lendo. Gus decide que sou aceitável e joga uma bola no meu pés. Você pede desculpas pela insistência dele. Eu digo que seu pedido de desculpas é desnecessário. É o cachorro que me fez mal. Falamos de jazz antigo e macarrão barato. 6 semanas depois, você pergunta se eu te aviso quando você ficar sem café para que você possa trazer um pouco na volta do trabalho. Escritório. Ele olhou para ela como se estivesse memorizando aquele pequeno filme crível. Ótimo, ele disse. Vou guardar essa versão em algum lugar seguro. Guarde o café, ela disse, e ambos sorriram e o sorriso doeu. A virada chegou numa quarta-feira com a crueldade exata do meio da semana. Um e-mail vazou um memorando interno da equipe de Laia. Para Daniel que pareciam planos de guerra. No final, um ponto de bala em tom educado. Bala corporativa fácil. Aproveite a narrativa da senhora Alvarez. Resgate na chuva. Efeito humanizador para suavizar o escrutínio regulatório. Coordenar paparazzi. Colocações em ambientes de baixo conflito. Parque para cães. Mercado de produtores. Treine sobre questões relacionadas. Anedotas. Empréstimos estudantis. Irmã em Houston. A internet engoliu tudo como açúcar. Mara leu em pé na cozinha, com as mãos geladas de dentro para fora, o nome da irmã escrito num bilhete. Vida discriminada como um conjunto de alavancas. Daniel chegou 2 minutos depois de Nádia, o que significava que ele tinha corrido. Ele olhou para Mara, depois para o laptop aberto, depois para Nádia com pergunta que poderia arruinar carreiras. Nádia assentiu. Pequeno real, ela disse. Eu não. Sabe, começou Daniel. Que esse memorando existiu, perguntou Mara, com a voz estranhamente baixa. Ou que a máquina que você construiu devora pessoas e chama isso de estratégia. Ele se encolheu como se ela o tivesse esbofeteado. Eu sabia. Que planejamos. Eu não sabia que eles usavam o nome da sua irmã como acessório. Eu não sabia que eles recomendavam avisar fotógrafos como se estivéssemos encenando um acidente. Só que estamos, ela disse. Acidente que faz você parecer bem e eu parecia uma mulher fazendo teste para uma vida que todo mundo acha que eu não sou qualificada. Querer. Daniel virou-se para Laia que havia chegado com a precisão rápida de um gerente de crise. Você escreveu isso. Minha equipe fez, ela disse, compôs com meu supervisão. Você usou a família da senhora Alvarez, disse Daniel, com uma quietude nele, que assustou Mara mais do que gritar. Você propôs gerenciar estranhos para fotografá-la. Você transformou a vida dela em uma lista de verificação. Laia não piscou. Nós estamos protegendo a empresa, o conselho, você e ela, aliás. Mara repetiu a palavra veneno jorrando. Não sou acidental para mim mesmo. Laias. Narinas dilatadas. Finalmente, uma rachadura. Senhorita Alvarez, com respeito, é assim que a linguiça é feita. Você aceitou o contrato e eu presumi que vocês não eram açougueiros, disse Mara. A voz de Daniel ficou muito quieta. Você está demitida, disse ele para Laia. Yaila ficou boquiaberta. Então fechou como uma armadilha. Você não pode. Eu acabei de fazer, ele disse. E não era uma. Desempenho. Arthur cuidará da transição. O RH processará seu pacote. Você tem 20 minutos para coletar suas coisas. E, se valer a pena, me desculpe por ter construído um ambiente onde você pensou que era assim que fazíamos as coisas. Laia saiu com uma graça que não tocou seus olhos. O apartamento pareceu abruptamente maior, como um pulmão depois de tosse. Daniel se virou para Mara. Sinto muito, disse ele. Posso desfazer uma contratação com frase. Não posso desfazer o mal com uma. Ótimo, ela disse, a raiva pulsando em clareza. Então não tente me consertar. Conserte a máquina. Ele assentiu, depois hesitou. Então estendeu a mão e parou. Posso sentar? Perguntou. Frágil como alguém que sabe que não tem direito a nada. Ela gesticulou para a cadeira. Ele sentou. Eu caí.
Adoro construir cômodos, disse ele. E eu esqueci que cômodos viram casas, e casas viram cidades, e cidades aprendem. Comer de certas maneiras. Deixei a cidade aprender errado. Mara ouviu. Ela podia. Sinta o pêndulo dentro dela oscilar. Do brilho limpo da fúria à dor intensa de algo como pena. Rejeite isso, disse ela a si mesma. A piedade é prima da capitulação. Mas a parte humana dele, a parte que demitiu uma pessoa em quem ele confiava porque essa pessoa havia detalhado a vida de Mara, cortou. Através das defesas que ela queria manter. Preciso ir, ela disse, por um tempo. Ele assentiu uma vez como se alguém tivesse perguntado se ele planejava continuar respirando. Onde? Meu lugar, ela disse. Quero me lembrar de como é a minha cozinha. Ele se levantou. Nádia. Vontade. Não, ela disse. Eu vou conseguir. Ele tomou isso como remédio. Vou enviar o advogado. Equipe para entrar com a ordem de restrição contra Rives. Faça isso, ela disse, e depois não me ligue. Ele fechou os olhos. Como se alguém tivesse apagado uma luz. Ok, ele disse, com a voz mais baixa. Ok. Dela. O apartamento cheirava a lembrança de limões, ao fantasma da tigela da cozinha dele. Ela abriu as janelas para arejar. A filantropia, a estratégia, as narrativas. Ela esfregou o balcão com mais força do que merecia. Ela sentou-se no chão e deixou-se chorar em explosões curtas e furiosas que pareciam brocas cortando ladrilhos velhos. Priya chegou com vinho e uma cara feita para desmantelamento. Mostre-me o memorando, ela disse. Mara o fez. Priya leu e abriu-o. Boca num grito reservado aos elevadores e à injustiça. Quero lutar contra Laia com uma colher. Daniel a demitiu, disse Mara. Ótimo, disse Priya, mas ele construiu um mundo. Onde ela sabia como escrever isso. Ele tem que desconstruí-lo. Ele disse isso, Mara disse. E odiou o tom de defesa em sua voz. Priya apertou o joelho. É. Tudo bem amar a melhor versão de um homem que está tentando existir, disse ela. Também não há problema em fazê-lo se tornar isso sem você como seu tutor. Mara deitou-se de costas e olhou para o teto que sempre fora honesto com ela. Depois de um. Enquanto isso, seu telefone vibrou. Jordan viu o memorando. Estou escrevendo. Quero ir no gravar. Mara olhou fixamente para a tela. Ela digitou sim se você imprimir as correções dele. Também. Ele a demitiu e me disse que estava errado. Jordan. Justo. Vou te mostrar o rascunho antes de publicarmos. Mara. Obrigada. A história foi publicada na manhã seguinte. Quando? Caridade encontra estratégia. Fala mulher na moldura do bilionário. Citou. Mara com cuidado. Citou o pedido de desculpas de Daniel em frases completas. Não em RP. Retalhos. O vídeo citava Laia irritada e satisfeita em uma ligação que deveria ser confidencial e claramente não era. A internet mastigou de forma diferente o pensamento com o argumento. Em algum lugar no sessões de comentários, fé e cinismo lutaram sem facas pela primeira vez. Daniel não ligou. Em vez disso, ele enviou um único e-mail. Não vou tentar ganhar seu perdão com um reparo performático. Estou mudando o processo, não a ótica. Se você quiser recibos, você os receberá. Se você nunca quiser lê-los, não receberá nenhum. Sinto muito. Ela leu 3 vezes como se fosse um diagnóstico em linguagem misericordiosamente simples. 3 dias depois. Uma batida. Nádia com uma capa de chuva e aquele olhar firme e gentil. Ordens de Daniel. Sobre aquele que parece um confessionário, e abriu o livro, embora não tenha lido. Ela observou. Os cães reivindicam o mundo, e as pessoas praticam a dignidade, e o rio finge que sempre foi destinado a ser desta cor. Gus apareceu, trotando como um político que aprendeu a humildade. Ele jogou uma bola de tênis aos pés dela com a gravidade de um presente. Ela riu sem querer. Onde está a sua pessoa? Ela perguntou, contemplando. Se ele merece vir, disse Daniel, com a voz cuidadosa e um cavalinho. Ela olhou para cima. Ele usava o velho boné.
Aquele que o fazia parecer a versão da fantasia do café. Ele tinha a postura de um homem que veio desarmado. Propósito. Olá, ela disse. Olá, ele disse. E por um segundo ambos olharam. No cachorro porque era mais fácil. Você fez a coisa. Ela disse finalmente. Você mudou o processo. Eu fiz, ele disse. Eu faria. Gostaria de pensar que teria feito isso sem perder você como professora. Ele fez uma pausa. Mas não tenho certeza se isso é verdade. Mara rolou a bola com o sapato. Gus saltou. Fez um barulho de velho de alegria. Você não ligou. Você disse que não. Para, disse ele. Estou aprendendo a obedecer. Bom, disse ela, e então ouviu a suavidade. Quer dizer, bom. Ele sentou-se na outra ponta do banco, que tinha a ergonomia da confissão, intimidade suficiente para contar a verdade, distância suficiente para evitar que o calor tomasse decisões. Eles observaram o rio fingir ser. Ainda. Finalmente, Daniel disse, não quero mais usar a sua presença. Ela olhou para ele, surpresa, com o coração batendo forte. Não, não. Ele disse, eu quero pedir. Ele deixou a frase pairar entre eles até que o ar ao redor dela se tornasse respirável. Não. Contratos, disse ele. Sem memorandos, sem narrativa, só nós dois. Bagunça. Apreciado. Ela sentiu raiva, depois medo, depois a velha cicatriz que diz: o poder. Sempre quis ser dono de você. E então ela ouviu a voz do Dr. Scott em sua cabeça. Não tem problema querer coisas. Não tem problema exigir provas. Ela se virou para Daniel e disse: se eu disser sim, nos movemos devagar. Não contamos a ninguém com uma câmera. Não alimentamos a máquina. E quando você toma uma decisão que me assusta, você me avisa antes que o mercado faça. Eu posso fazer isso, disse ele. E você? Eu te digo quando meu medo é de você, e quando é de um fantasma, ela disse. Disse. E eu te digo quando preciso ir para casa e ouvir minha própria cozinha. Ok. Ele disse. E ela acreditou nele porque acreditar é uma decisão que você pode reenviar com causa. Eles começaram então o real. Começando aquele pequeno e aquele café sério aos domingos. Gus como acompanhante. Caminhadas ao entardecer que terminavam antes da hora em que os erros pareciam destino. Um filme. Num teatro onde todos fingiam não os notar. Sem fotos. Sem discursos. O trabalho em segredo. Aprendendo. Como querer com limites. Colin mandou mensagem mais uma vez. Ele vai te largar. Ela respondeu. Um juiz tem seu número agora. Meus advogados também. Mande outra mensagem e você. Aprender o significado das consequências. Ele não respondeu. Alguns fantasmas acreditam em tribunais. Jordan escreveu um acompanhamento após a proposta, responsabilização ou atuação. Ela chamou Mara primeiro. Ele fez política, disse ela. Mas política pode ser camuflagem. Eu sei, disse Mara. Estou observando. Quer que eu observe com mais atenção? Jordan perguntou, sem nem mesmo fingir ser neutro. Sim, disse Mara. Mas observe-me. Também pelas maneiras como o amor me torna estúpido. Essa é a única tarefa que eu sempre quis, disse Jordan. E os dois riu, e o som parecia algo limpo. Uma noite, na hora tranquila depois que a cidade parou de se gabar e, antes de começar a se preocupar, Daniel estava na pia de Mara secando pratos e disse: eu disse a um conselho hoje que iríamos medir nosso sucesso pela quantidade de engenheiros que se orgulham de colocar seus nomes em seus trabalhos. Ela sorriu para as costas dele. Boa métrica. Eles bateram palmas. Disse ele um pouco envergonhado. Senti algo se soltar. Ela colocou um prato na mesa e estendeu a mão para ele. Ótimo, disse ela. Gosto quando você desabotoa. Ele se virou. E o olhar em seu rosto a percorreu como clima. Eles se beijaram. Foi. Não fogos de artifício ou chuva cinematográfica. Foram duas pessoas que praticaram a contenção. Aprendendo a dar nós. Foi quente, lento e um pouco engraçado porque Gus
Espirrou como um tio crítico e então suspirou satisfeito. Eles pararam. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. Somos cuidadosos, ela disse por hábito. Nós somos. Gentil, disse ele, corrigindo o verbo um para o outro. Essa será a nossa regra. Você. Podem ser cuidadosos e ainda assim ser emboscados. Um mês depois de seu silêncio, alguém vazou um rascunho da política de consentimento com alterações de rastreamento que sugeriam uma reversão. Era um hambúrguer de nada, um projeto de lei inicial, rejeitado. Mas a internet fez não aceitar isso como uma categoria. Ele está regredindo, as manchetes insinuavam. Investidores cheiravam sangue. Vestras. Engenheiros, que Daniel havia cortejado com conversas sobre nomes em código, enviaram-lhe uma carta, que terminou com uma frase que sempre destrói homens no poder. Nós acreditamos em você. Mara leu a carta. Comovente. Ela sabia o suficiente agora para entender que rascunhos vazam como armas, mas a ótica pode se tornar verdade se você não martelar. Ela foi ao escritório onde os controles climáticos sabiam a diferença entre o calor humano e o calor do servidor e descobriram Daniel numa sala de vidro que parecia uma capela. Estou apagando fogo, disse ele, antes mesmo que ela se sentasse. Eu sei, ela disse. Deixe-me ajudar. Ele olhou para ela, e o olhar não era de um homem fazendo um cálculo. Era de uma pessoa recebendo uma presente que custou algo ao doador. Como? Fale com eles. Não por meio de um memorando. Nu. Aberto com uma luz fluorescente horrível numa sexta-feira com café velho, ela disse como se são pessoas e não um problema de relações públicas. Ele assentiu uma vez, depois outra. Fique, ele perguntou baixinho. Não na frente das câmeras, ela disse. Nos fundos, com os engenheiros. Ele fez isso. Ele subiu em uma caixa em uma sala que cheirava a pó queimado e pizza velha e disse que aquela corrente de ar era lixo. A sala riu com um tipo de amor mesquinho. Não estamos revogando o consentimento, disse ele. Estamos fortalecendo na governança. Se eu falhar com você, você terá um processo para me remover de qualquer decisão que o afete. Um engenheiro perto de Mara murmurou. Ele é bom. Outro disse. Ele está tentando. Um terceiro disse. Acreditarei quando meu código for enviado com meu nome e não com o das empresas. Mara os arquivou como arquétipos. O cético, o pragmático, a ferida. Daniel respondeu a perguntas para um. Ora. Ele não se esquivou. Ele não fingiu estar surpreso com a raiva deles. Ele fez uma piada sobre café velho e então prometeu um café melhor e depois se corrigiu e prometeu uma melhor governança. O que é tão raro em tecnologia quanto bom café. Depois que Mara se demorou, uma mulher com uma manga cheia de tatuagens disse. Você é a namorada. Eu sou uma pessoa, disse Mara, sorrindo. A mulher sorriu, nem um pouco ofendida. Ele olha para você. Como uma tábua de salvação, ela disse casualmente. Não deixe que ele te use como uma. Eu não vou, Mara, disse, registrando a frase como um voto. Ao sair, Daniel disse. Você me salvou hoje. Ela balançou a cabeça. Você me salvou. A si mesmo, não mentindo. É a mesma coisa, ele disse. Mentir teria sido mais fácil. Frívolo, mas pegajoso, como seiva. Ameaçou arrastar Mara para depoimentos, onde os advogados poderiam transformar sua vida em um arquivo público. Daniel enviou seu advogado. Cavalaria. Parecia uma guerra que se vence estando cansado por mais tempo que o adversário. Na manhã da primeira audiência, Mara estava nos degraus do tribunal, com granito duro sob sapatos que não eram feito para a batalha. Jordan apareceu, gravador no bolso, mas desligado. Você está bem? Ela perguntou. Não, disse Mara. Mas estou pronta. Daniel chegou com uma cara que tinha aprendido um novo tipo de calma. Ele não pegou a mão dela. Ele ficou perto o suficiente para emprestar sua coragem por osmose, e não tão perto que as câmeras, inclinadas como abutres, pudessem tecer uma narrativa de seus ângulos. Lá dentro, o juiz não tinha paciência para teatro.
O advogado Collins. Realizado de qualquer maneira, sublinhando frases como manipulação da mídia e caráter. Assassinato. O advogado de Mara, teimoso e magnífico, citou o memorando, mudanças de política, os relatórios de segurança, a mensagem de texto do telefone descartável. O juiz rejeitou o processo com um cansaço que sugeria que ele tinha uma filha que tinha sido vítima de agressão sexual com gás e uma mãe que o fez praticar a escuta. Microfones externos. Jordans. Os olhos, brilhantes com uma espécie de vitória humana, fizeram uma pergunta que ela não precisava dizer em voz alta. E agora? Mara olhou para as lentes e decidiu dedicar um pouco de si mesma a algo que importasse. Alguns de nós temos ex-namorados que são não adversários, mas hábitos, disse ela, com a voz firme. Nós os quebramos por acreditando em nós mesmos. A lei ajuda. Amigos ajudam. Dinheiro ajuda. Mas principalmente nós. Tem que escolher não ser menor de propósito. Um murmúrio percorreu a multidão, o tipo que significa uma sentença. Encontrou um lar. Daniel olhou para ela como um homem que encontrou água. Ela não. Olhe para trás porque você não pode beber e conversar ao mesmo tempo. Naquela noite, no banco do parque, ela disse, eu te amo. Ela disse a ele simplesmente, como se estivesse lhe contando a previsão do tempo. Mas eu irei embora se você se tornar uma sala que me pede para ser alguém. Mas, ele fechou os olhos como quem recebe um sacramento e depois os abriu, com uma suavidade que doía. Eu te amo, ele disse, e construirei quartos, onde nós dois cabíamos. Gus espirrou novamente na hora exata. A cidade ficou sobre o próprio ser. Redenção soa como uma palavra da igreja. Na prática, era uma caixa de entrada cheia de PDFs, novos processos assinados. Eram nomes de engenheiros sob notas de remessa. Era um cheque para a rede de assistência jurídica, pública, chata e grande. Era um ex-chefe de relações públicas que foi discretamente impedido de qualquer contrato futuro. Era um homem com muito dinheiro trazendo café às 7 horas porque ele sabia que ela tinha uma prova e não podia perder 20 minutos para uma fila. Também era confuso. Eles brigaram uma vez por causa de um jantar onde ele deu uma resposta insossa sobre antitruste porque ser interessante poderia lhe custar influência. Ela lhe disse que a insinuação tinha gosto de covardia. Ele disse a ela que a alavancagem alimentava as pessoas. Ela disse a ele que a máquina era um deus faminto que ele não precisava mais adorar. Ele não falou com ela por 2 horas. Então ele apareceu à porta dela com uma impressão de um cronograma com mudanças reais e disse, você estava certo sobre o Deus. Eles brigaram sobre seu medo. Ela acordou certa manhã com a certeza de que ele iria embora porque homens com as escolhas vão embora quando sentem uma dependência que não conseguem controlar. Ele disse, não preciso controlar suas escolhas. Dependência. Preciso que você me diga quando isso estiver acontecendo para que possamos alimentar sua independência juntos, disse ela. Isso é a frase mais corporativa que você já fez soar como amor. Ele riu, então. Chorou de um jeito que a fez amá-lo ainda mais. Eles visitaram Houston. Sua irmã fez enchiladas e não parou. Examinando Daniel até Gus. Sim, ele viajou bem, sentou-se em seu pé e reivindicou-o como território. Daniel lavou pratos na pia de Bi, que estava lascada, que estava lá desde 2004 e perguntou sobre a arrecadação de fundos da escola, como alguém que entendeu que $1000 podem ser um milagre. Ele acenou com a cabeça uma vez para Mara quando ele não estava olhando, uma irmã. Bênção que funciona como uma licença cívica. Eles lidaram com a imprensa como se estivessem no clima. Reconhecido, preparado, nunca trabalhado. Quando Jordan pediu um terceiro entrevista, desta vez para registro, eles deram juntos. A peça caiu com a graça de algo conquistado, o bilionário e a mulher que disse não. Política, poder e o preço do amor lento. Os comentários ainda eram confusos porque os humanos são, mas a proporção de pensativo a cruel era mais alto do que Mara esperava da internet. Colin recuou, como os homens fazem quando a luz do palco. Slides. Ele aceitou um emprego que pagava menos,
mas não exigia que ele continuasse perdendo para um melhor narrativa. A ordem de restrição ficou presa atrás de um vidro no escritório de um Clark e em a mente de Mara como um lembrete de que o papel pode proteger. No aniversário do grande abraço central, as datas são uma magia honesta. Eles voltaram. O terminal cheirava como metal quente e café. As pessoas se apressavam com rostos que pareciam matemáticos. Daniel a levou para o mesmo corredor com perfume de alvejante e disse: "Obrigada por não fingir que eu te salvei." "Você não fez isso", disse ela, sorrindo. "Você me deu uma carona. Eu me salvei." Ele assentiu. "E então você me salvou." De fingir que passeios contam como resgates. Eles ficaram parados sob o barulho por um tempo. Ele estendeu a mão para ela do jeito que você faz quando para de pensar em alcançar. Sem câmeras, sem plano, apenas dois. Pessoas que aprenderam a ser pessoas próximas umas das outras sem se transformarem em rolos. "Você já pensou no beisebol? Versão Cap?" Ele perguntou. "Eu moro lá quando preciso de ar", disse ela. "Gus deixa cair um bola." Você pede desculpas pela insistência dele. Eu corrijo seu pedido de desculpas. Nós conversamos sobre Jess. Lembramos de comprar café. Compramos café, disse ele, levantando o bolsa. Uma piada que não precisava ser melhor para funcionar. Ela riu. Rompimentos ou salas de reunião e talvez precise ouvir que o resgate geralmente é apenas um passeio. E a redenção são recibos, não discursos. E se você quiser mais histórias cinematográficas fundamentadas como esta, Corações Enrolados, Cidades Reais, Humano, Apostas, inscreva-se e toque o sininho para não perder a próxima. Adoraria saber sua opinião. Qual momento marcou? Mais difícil? Quem te surpreendeu? Deixe um comentário abaixo. Seja gentil. Seja honesto. Seja você. Obrigada por passar um tempo no mundo da Mara e do Daniel. Vejo vocês no próximo capítulo.